Ok, pessoal, já estamos em gravação, vamos aguardar, falta menos de um minuto. Boa noite, Carmélia, Elô, bem-vindas. Carmélia está nos Estados Unidos, um beijo para você. Ok, pessoal, muito boa noite a todos. São exatamente as 19 horas do dia 11 de junho do ano de 2024. Nós teremos uma reunião tutorial. As pessoas que estão chegando pela primeira vez, os cursos na nossa escola, no instituto, eles começam e eles não terminam mais. O caminho se faz caminhando. Então, as pessoas vão tendo dúvidas. A cada 60, 90 dias, a gente faz uma reunião tutorial. São diversos cursos, né? Níveis 1, 2, 3A, 3B, Caruna 1, Caruna 2, o mestrado de Caruna, o curso de extensão universitária, os cursos de Reiki tradicional japonês, Shinpiden, e o tarô do Reiki. Então, nós fazemos reuniões tutoriais. Essas reuniões são gratuitas para os nossos alunos e o objetivo é a gente não perder o contato e tirar as dúvidas. Então, isso agrega muito para as pessoas. Então, já fazia alguns meses que nós tínhamos dado a primeira reunião tutorial de Karuna, começaram a surgir algumas dúvidas, né? Rita agendou e estamos aqui hoje, tá bom? Estamos nesse exato momento com 29 colegas no grupo, é um grupo menor, né, do que o grupo de quarta-feira, amanhã que a gente se reúne, grupo de estudos Mikao Sui, a gente tem reunido mais de 100 pessoas, e eu começo, né, algumas pessoas não conhecem a obra, Rita postou para vocês aí no grupo, à medida que a gente for falando sobre as imagens que foram postadas, quem puder botar uma figurinha, para que eu saiba que vocês estão me acompanhando. Rita acabou de postar duas imagens, tá? Que é o tarô do Reiki que foi publicado aqui na Espanha, onde eu estou. Aí no Brasil são 19 horas e 2 minutos, tá? São 7 e 2. Eu estava vendo o Odemiro Capeleiro, que é um amigo antigo de Portugal. Lá são 4 horas a mais. São 11 horas e 2 minutos, 23 horas e 2 minutos. E onde eu estou agora, já passou de meia-noite. Aqui já é dia dos namorados. Já é o dia 12, né? Então, é meia-noite e 2. A gente vai até as 21 horas do Brasil. Então, esse curso aí, para mim, eu vou estar terminando às 2 horas da madrugada aqui da Espanha, tá? E a gente descansa um pouco de dia para a gente conseguir conciliar tudo isso. Então, Rita colocou para vocês aí a capa do Tarô do Reiki, essa mesma obra nossa que foi publicada aqui na Espanha, em espanhol, lógico, né? Que ninguém acreditava, né? Achava que era loucura da minha cabeça, e já está na terceira edição. E embaixo, ele com capa laranja, ele foi publicado em Lisboa, pelo português original de Portugal, que nós falamos brasileiro, né? Fomos colonizados pelos portugueses. É uma capa muito bonita, cor de abóbora. E a segunda edição já está esgotada, já está saindo a terceira edição. E a mesma coisa no Brasil, né? No primeiro momento, ninguém acreditou nessa obra e já está na terceira edição. Cada edição com 3.000 livros, né? Então, é um livro que está saindo. Essa aqui é a versão brasileira, né? É uma caixinha, um box, né? Essa caixinha a gente abre, tem uma caixinha menor dentro, que é o baralho, e dentro temos o livro, né? Que a gente explica como a gente faz para ler, né? Para trabalhar. Não é um curso, tá, pessoal? Então, eu não vou dar aula para vocês de tarô do Reiki. Aí vocês teriam que realmente fazer o curso. O objetivo é uma vivência, uma experiência, alguma coisa se aprende, né? E as pessoas estão
tirando dúvidas aí, né? Fazendo perguntas. Então, nós vamos. Daqui a pouco eu vou continuar tirando as dúvidas de vocês, mas eu numerei as perguntas. Então, eu coloquei pergunta de número 1. Tá? A pergunta foi feita, né? Uma pessoa, talvez, provavelmente um pouco cética, né? O que o reiki tem a ver com tarô? Uma pergunta bem seca, né? Bem direta. E eu coloquei para vocês aqui, pessoal, duas imagens. Vou colocar no grupo novamente, tá? Acabei de colocar para vocês. São imagens que estão no livro Tarô do Reiki. É uma imagem do ano de 1900 e... Quer dizer, essa é de 2002. Essa imagem ela tem mais de 22 anos, mas a primeira vez que eu estive no memorial fez 25 anos. Esse é o Sensei Fuminori Aoki, nosso professor de Tóquio, né? Então, nós estamos no memorial, onde estão as cinzas de Mikao Sui, é um monolito, lito pedra, mono, um só, uma única pedra, onde está talhada toda a história da descoberta do reiki. E abaixo vocês vão ver a pedra, onde está talhada a história da vida de Mikao Sui, da descoberta do reiki. Então, Rita e eu estivemos 5 vezes nesse memorial, tá, que é o mausoléu dele. Na tradução, eu contratei um tradutor juramentado no consulado do Rio de Janeiro, naquela época eu morava no Rio de Janeiro, e tinha que ser juramentado porque o mesmo revisor, tradutor, ele acaba, são ideogramas, ele não tem som, ideo de ideia, grama de grafia. Então, se você contrata 3 tradutores, os 3 acabam fazendo traduções diferentes. Então, os juramentados são os mais preparados. Aí eu estou com um livro aqui, logo atrás do livro, tem uma foto que Rita bateu, do memorial, e eu coloco para vocês o seguinte: isso tirando a dúvida dessa pessoa, tá bom? Da pessoa, deixa eu localizar aqui, tá? Que é Lucas Franco, né? O que o reiki tem a ver com tarô? Como se não tivesse a ver, muita gente questionou isso. Eu coloquei atrás do livro. O mestre Mikao Sui, descobridor do reiki, era profundamente ligado às ciências divinatórias. A ciência é o caminho de se chegar a Deus pela razão. Então, a gente não está falando de esoterismo, de misticismo, de religião. A gente está falando de ciência, de física quântica, de quarta dimensão, onde não há passado, nem presente, nem futuro. Então, você não está acessando o futuro. Você está acessando uma outra dimensão que Einstein provou que existia, onde não há o futuro, onde você vai colher uma informação que são possibilidades. E esse termo ciências divinatórias está lá na pedra, onde estão as cinzas de Mikao Sui. E aquela pedra, aquele memorial, ele foi inaugurado pela Usui Reiki Ryoho Gakkai, que foi a organização fundada por Mikao Sui antes da morte dele, que aconteceu em 9 de março de 1926. Então, essa informação não é uma suposição, que Mikao Sui era ligado às ciências divinatórias. Está narrada na grande pedra do seu memorial. Em parte da mensagem aparece o seguinte dizer, 2 pontos, abre aspas. Então, está lá na pedra, que foi feita pela organização fundada por Mikao Sui. Mikao Sui detinha uma vasta gama de conhecimentos, desde história, ciência médica, ele não era médico, mas ele estudava anatomia, medicina. Cristianismo, ele não era padre, como falava, mas ele se interessava pelo cristianismo. Budismo, ele não era budista, ele era shintoísta, mas ele se interessava pelo budismo. Psicologia e até o mágico reino das fadas, isso cria-se uma conexão com o xamanismo. Aí eu coloquei em negrito, ciências divinatórias, aí entra os oráculos. E fisiognomonia, que é o estudo das feições. Então, Mikao Sui estudava ciências divinatórias. Isso é bíblico, né? O primeiro oráculo que se tem conhecimento
ele está na Bíblia, ele vem de Israel, que são duas pedras chamadas Urim e Tumim. De lá para cá, tem gente que joga búzios, baralho cigano, pêndulo, enfim, tem tanta coisa, né? Tantos oráculos aí, o tarô convencional, e nós desenvolvemos esse material que chegou no tarô do Reiki, tá? Então, essa pergunta, que foi a pergunta de número 1, entendeu? O que o tarô tem a ver? Não é só o tarô, qualquer ciência divinatória. E eu, quando perguntava no Japão, eu tive 5 diferentes professores de Reiki no Japão. De que forma Mikao Sui se envolveu com as ciências divinatórias? E ninguém sabia, que a única informação que nós temos oficial, num documento oficial, é nessa pedra. Agora, qual oráculo que ele utilizou, a gente não sabe, tá? Isso veio para mim mediunicamente, tá? Através de dons metafísicos. Quando Rita me conheceu, há 30 anos atrás, eu estava na cidade que meu pai estudou, se formou, que é Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. E eu fiquei durante 2 anos participando de um estudo num centro espírita kardecista, chamado Vinhas do Senhor. E fiz um curso chamado PBDE, Programa Básico da Doutrina Espírita. Aquilo me despertou tanta coisa internamente, que no 3º ano eu me matriculei num curso mais avançado. Esse curso é chamado COEM, Conhecimento, Orientação e Estudo Mediúnico, que é o livro dos médiuns, né? Livros escritos por Allan Kardec. E eu comecei a fazer desenvolvimento mediúnico, né? Psicofonia, projeciologia, psicografia. E, assim, as pessoas, às vezes, mediunidade não tem nada a ver com religião, né? A mediunidade, ela é uma ferramenta utilizada por diferentes, todo mundo tem mediunidade, basta você desenvolver. E a psicologia chama de metafísica, né? Um dos meus livros, que fala sobre os poemas do Imperador Meiji, que a gente utiliza no grupo de estudos da quarta-feira, ninguém queria publicar o livro porque na capa eu coloquei primeiro livro de Reiki escrito através de dons mediúnicos. Aí ninguém queria. Aí eu mudei dons metafísicos, é a mesma coisa, só que a metafísica é uma disciplina da psicologia. Aí o livro saiu na Europa, em 2 países, saiu no Brasil, e é a mesma coisa, a metafísica e a mediunidade, né? Então esse livro, eu fiz uso, né, de conexão com a fonte. Aí uma pergunta de número 2, tá? Que foi formulada por Vinícius Lima. A pergunta é: há algum registro do Sensei Usui ter se envolvido com oráculos? Ah, a gente acabou de falar. Está aqui, tá? Ciências divinatórias, está lá na pedra. Então aqui a gente já respondeu 2 perguntas. Aí vem uma pergunta de número 3, de como nasceu a obra Tarô do Reiki. Isso é uma coisa que interessa as pessoas. Tarô do Reiki, mas como é que nasceu isso? Veio de onde, né? Quem formulou foi Gabriele Ribeiro. Eu coloquei para vocês, tomei a liberdade de colocar o PDF do livro, para que vocês possam encontrar toda essa história no livro, tá? As imagens, as fotografias, vocês poderão ler. Então, quem já achou o PDF, faz um sinalzinho aí. A Cristina Luz chegou agora, eu vou ter que mandar para ela depois. Quem chegou depois da postagem do PDF, me avisa que eu mando em privado. Aí eu vou colocar para vocês umas fotografias, tá? Só um minutinho. Vou colocar no grupo. É que teve um pessoal que foi adicionado agora. As fotos estão aí, tá? É uma viagem que Rita e eu fizemos nos meses de junho e julho. Eu estava até lembrando com ela que há 10 anos atrás nós estávamos no caminho de Santiago. Aí vocês vão ver que eu estou aí caminhando, né, com Rita, né? Fizemos uma fotografia em cima de uma montanha.
mas eu vou explicar para vocês aí com um pouquinho mais de detalhes essa situação. No mês de agosto do ano de 2012, vai fazer 12 anos, eu lancei um livro, minha mãe está me escutando, ela estava na Bienal lá de São Paulo, que é o Reiki como Filosofia de Vida, um livro que pesa 1 quilo, que a gente usa nos encontros das quartas-feiras, né? E quando eu lancei esse livro, um livro totalmente novo, né, para a comunidade reikiana, saiu também em Portugal, saiu na Espanha, porque não se falava no Imperador Meiji, não se falava nos poemas, as pessoas não sabiam como utilizar aquilo. É uma coisa tão importante. E quando eu lancei aquele livro, que era uma novidade, né, para a comunidade, eu resolvi que eu queria escrever uma coisa mais profunda, que fosse também uma novidade. Eu queria escrever um novo livro. E aí eu conto que no mês de agosto do ano de 2013, isso vai fazer 11 anos, né? O meu irmão caçula, o Ricardo, que é engenheiro agrônomo também, ele me telefonou dizendo que no dia 30 de agosto daquele mês, quer dizer, menos de 30 dias, o filho dele mais velho, Ricardinho, ele iria se casar lá em Macapá, onde mora a Rúbia. Não sei se a Rúbia está me escutando, eu vi que ela entrou na Rúbia Celeste. Que ele iria se casar, ia ser uma cerimônia simples, kardecista, são espíritas kardecistas, e que ele fazia questão da minha presença. E aí eu conversei com Rita e nós tínhamos um curso lotado no Rio de Janeiro, presencial. E para cancelar, né, o pessoal compra passagem aérea, faz reserva em hotel. Eu nunca tinha cancelado um curso, né? E aí eu fiquei naquele conflito, né? Cancelar um curso, é, assim, para ir no casamento, fazer o quê, né? E Rita falou: o curso está lotado, vai ser ruim a gente cancelar em cima da hora. E aí eu fiquei pensando que se fosse um velório, né? Quando a minha avó, a mãe da minha mãe, faleceu, a gente cancelou tudo e foi para o velório, né? Aí eu falei para Rita: olha, se fosse um velório, a gente ia cancelar e ia lá para chorar todo mundo junto, mas por que que a gente não pode cancelar para estar num momento de alegria na família, né? E resolvemos ir, né? E aí me chamou a atenção, eu me lembro que nós pegamos um avião, fomos para Brasília, o primeiro avião, trocamos de avião, um outro avião para Belém, chegamos em Belém, um terceiro avião para Macapá. 3 aviões para chegar em Macapá, depois 3 para voltar. Como compramos em cima da hora, eu me recordo que ficou mais caro do que vir para Portugal e Espanha, onde eu trabalhava, né, todos os anos. Quer dizer, nesse exato momento eu estou na Espanha, né, faz um mês que eu estou na Europa, trabalhando. E aí, nessa visita que eu fiz, fomos ao casamento, fui conhecer o apartamento que ele havia alugado, e tinha um livro, um único livro em cima de uma prateleira, escrito por Paulo Coelho, o nosso escritor, uma celebridade brasileira, escrito no ano de 1987. E esse livro eu não tinha lido, chamado O Diário de um Mago. E aí eu perguntei para ele: você leu esse livro? Ele falou: li, adorei. Ele narra a peregrinação dele no caminho de Santiago, que ele fez o caminho de Santiago. Aí eu falei: bom, você já leu? Então você podia me dar o livro, né? Aí, que eu sempre dou livro para ele, para esse sobrinho. Ele me deu o livro de presente, autografou. Eu li o livro e me despertou o interesse de conhecer o caminho de Santiago de Compostela. Isso há 11 anos atrás, né? Aí, quando chegou no mês de janeiro do ano de 2014, tá fazendo 10 anos e alguns meses, Rita e eu, a gente sempre monta a agenda do ano em janeiro. Às vezes tem que mudar alguma coisinha, mas é pouca coisa, uma adequação. A gente depara com uma situação. 4 anos antes, a Copa do Mundo foi na África do Sul e o Brasil é o segundo lugar do mundo em mais italianos, né? Só perde para a Itália, em mais japoneses, só perde para o Japão, em mais português, só perde para Portugal. Então a gente não conseguia trabalhar durante a Copa do Mundo da África do Sul. A gente já tinha filial em São Paulo. Então, quando a gente viu que a Copa seria no Brasil,
A gente resolveu, então, não trabalhar. Falou, vamos sair de férias. E resolvemos ir para a Espanha, né? Para fazer o caminho de Santiago. Eu me lembro que nós embarcamos no dia 10 de junho do ano de 2014. Quer dizer, está fazendo 10 anos e um dia. No dia 11 de junho, que é hoje, né, dia 11 de junho, a gente já estava de 10 anos atrás no caminho de Santiago. Eu botei para vocês aí umas fotografias, tá bom? Para que vocês tenham ideia. Deixa eu me localizar novamente aqui. De como a coisa aconteceu. Bom, tem gente que não me conhece, né? Está chegando hoje no grupo. Eu pratico karatê Shotokan do Japão, de Okinawa, faz mais de 50 anos, né? Mas eu costumo brincar que eu só apanho, né? Que eu não bato em ninguém. Eu nem tenho idade mais para isso, mas foi o esporte que eu incorporei na minha vida. E na véspera dessa viagem, eu fui treinar e machuquei o tendão de Aquiles. Levei um golpe de uma mulher, a esposa do professor, campeã paulista de karatê. Eu tinha machucado ela por acidente uns dias antes, o pessoal brincou comigo, né? Ah, que eu bato em mulher, campeã carioca, campeã paulista, né? Depois ela me machucou, ah, você apanha de mulher. Eu falei, nunca mais eu treino com ela. Mas ela me deu um golpe no tendão de Aquiles e rompeu parcialmente. Eu consegui caminhar somente um dia. Vocês vão ver essas fotografias que eu estou caminhando ali. E eu sentia dores, mas à medida que eu fui caminhando, foi inchando, inchando, e eu fui removido. Eu que ia caminhar 34 dias, caminhei um dia. Fui removido, aí fui para um. Só que a gente estava no meio da primavera, né? Estava entrando, começando o verão, né? Mais 2 semanas teríamos o verão. Então, o caminho de Santiago estava muito florido, a primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul, né? Então, eu fiquei no meio da natureza, machucado, num apartamento mobiliado, como eu estou agora, aluguei um apartamento mobiliado. Falei, o que eu vou fazer? Eu tenho 30 dias pela frente. Falei, vou escrever um livro. Se eu tivesse caminhado, eu não ia ter tempo de escrever o livro. Deus faz tudo certinho, né? Apertou um botão lá em cima. Se ele tivesse estourado o tendão todo, eu não teria embarcado para a Espanha. Então, ele estourou meio tendão para que eu pudesse embarcar para a Espanha e inflamar no caminho e eu ficasse no caminho para que eu recebesse toda essa irradiação. Então, esse livro, ele foi produzido mediunicamente, através de dons mediúnicos, metafísicos, no caminho de Santiago. Eu perguntava a Deus, né, ao universo, de que forma que Mikao Sui usava ciências divinatórias. E eu queria receber um oráculo que tivesse a ver com Reiki. E veio para mim dessa maneira. Bom, lógico que eu fiz um resumo. Lá no PDF vocês vão ver a história com mais profundidade, tá? Aí temos uma pergunta de número 4, que quem fez foi a minha esposa, né? Rita de Cássia Lima de Carli, que é professora de tarô, inclusive ela já agendou cursos de tarô presencial no Rio de Janeiro e São Paulo. Ela usa o tarô de Waite. Ela tem 2 livros, sendo que dos 2 livros, um dos livros, que é o primeiro, está publicado em Portugal e Espanha, e esgotado, vendeu bem. E ela me pergunta assim: como surgiu a ideia de associar os traços do Honsha Zeshonen aos 22 arcanos maiores? Arcano quer dizer mistério, tá, pessoal? O tarô convencional, que Rita dá aula, que escreveu o livro, ele tem 22 arcanos maiores, que são os mistérios. E eu associei os 22 arcanos maiores com o Honsha Zeshonen. Então, eu coloquei essa imagem para vocês. E uma coisa que me chamou a atenção, pessoal, quando eu comecei a pesquisar o Reiki, que foi há 30 anos atrás, foi o ano da descoberta do Reiki, que foi em 1922.
Então eu falei, interessante, né? Que é uma coisa que vem diretamente do Criador, de Deus, no ano de 1922. Nós sabemos que Havaio Takata, ela foi iniciada no mestrado em 1938, no Havaí, pelo Dr. Hayashi, e morreu no dia 12 de dezembro de 1980. Olha quanto tempo, mais de 40 anos ela ficou trabalhando como mestre de Reiki. Quando Havaio Takata faleceu, ela deixou vivos 22 mestres de Reiki. Depois descobrimos que ela não cobrava de ninguém. Aquela história de US$ 10.000, que hoje daria 5 milhões de reais, 1 milhão de euros, era para ninguém aceitar. Aí ela escolhia a pessoa e dava de graça o mestrado. E quando ela morreu, ela deixou 22 mestres. O imperador Meiji, que é citado na pedra, lá no memorial, na entrevista que Mikao Sui concedeu, a única entrevista, e na apostila que foi produzida pela Usui Reiki Ryoho Gakkai em 1974, a Reiki Ryoho no Shiori, o imperador Meiji ele é citado. E o imperador Meiji, ele escreveu os 125 poemas que foram adotados no Reiki. E sabemos também que os princípios do Reiki, eles eram pregados pelo imperador Meiji. Então, toda a parte filosófica e espiritual do Reiki, ela vem do imperador Meiji, que é o imperador de número 122. Olha o número 22 novamente. E o tarô, que é um oráculo, Mikao Suisto, é o principal oráculo que existe no planeta, existem vários, mas o principal é o tarô, ele tem 22 arcanos. Sabemos que Abrão, que é o patriarca do judaísmo, um homem totalmente conectado com Deus, com a fonte, ele percebeu que o universo era regido por 22 forças cósmicas, como se fosse um código genético do universo. Naquele momento, ele materializou, ele criou as 22 letras hebraicas. Isso foi criado por Abrão. Sabemos que na Cabalá judaica existe a árvore da vida. Tudo isso está no PDF que eu mandei para vocês, tá? E nessa árvore da vida que vem da Cabalá judaica, vocês vão ver o desenho no PDF, existem exatamente 22 caminhos entre as sefirás. Um dos livros da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, ele também, eu não tenho dúvida que a gente está vivendo isso, Apocalipse de São João, que foi também escrito mediunicamente, né, por João, ele tem 22 capítulos. E tem um livro que eu tenho ele em casa, né? Um livro de alta magia de Eliphas Levi, que também tem 22 capítulos, tá? Uma outra coisa que me chama a atenção é que quando você se alimenta, você tem que comer aminoácidos, que eles formam as proteínas. O ser humano, ele sintetiza, ele produz alguns aminoácidos, mas alguns aminoácidos não são produzidos pelo nosso corpo, pelo nosso organismo. Então, nós precisamos comer esses aminoácidos para que a gente forme as proteínas. E são exatamente 22 aminoácidos. O feijão, ele tem 20, ele não tem a metionina e a cistina, que você encontra no arroz. Por isso que a combinação arroz-feijão, ela é uma combinação perfeita em termos de aminoácido. E o único elemento, né, na natureza onde você encontra os 22 aminoácidos são nas flores, nos gametas sexuais masculinos, que é o grão de pólen. Então, eu consumo todos os dias quando eu estou no Brasil. O grão, a gente compra nessas lojas de produtos naturais, Rita compra para mim, né? O grão de pólen, liofilizado, seco, porque eu sei que ali tem os 22 aminoácidos. Então, todo dia de manhã, eu tenho o hábito de consumir um pouco de pólen, né? Grão de pólen. E as abelhas. Einstein, ele fez referência às abelhas. Se as abelhas fossem extintas, vou até pedir para a Rita para localizar, o Einstein falando das abelhas, que a humanidade teria somente 4 anos de vida, porque as abelhas é que fazem a polinização, tá? Que é a reprodução dos vegetais. Então, as abelhas vão lá nas flores e colhem o pólen e o néctar e produzem o mel. Então, a matéria-prima do mel é o pólen e o néctar. E o mel de abelhas, pessoal, foram encontrados
tubos de mel de abelha com 3.800 anos nas pirâmides, ele não estraga. É o único alimento que você deixa fora da geladeira milhares de anos. Ele cristaliza, você bota no banho-maria, ele volta a ter as mesmas propriedades que ele tinha. Então, encontraram mel de abelha com 3.800 anos, o mel não estraga, fora da geladeira, entendeu? Uma coisa impressionante. Por quê? Porque está conectado ao número 22, tá? E o esporte que se tornou mais popular no planeta, o planeta tem mais de 7 bilhões, quase 8, é o futebol. Ah, eu sou flamenguista, sou corintiano. Aí você pergunta, você sabe o nome do goleiro da seleção de salão, da seleção de praia? A pessoa não sabe, ela sabe da seleção principal, porque são 11 jogadores de cada lado, que dá 22. Isso fez do futebol o jogador da seleção brasileira, o Galinho do Quintino, que jogou no Flamengo, né? O Zico, tá vivo ainda, está com problema de saúde, né? Está bem idoso, com dificuldade de andar, mas ele foi homenageado no Japão por ter implantado o futebol profissional no Japão, uma estátua em tamanho natural de bronze. Então, o futebol ele se tornou um esporte. Você vê no dia que o Brasil vai jogar na Copa do Mundo, fecha tudo, fecha banco, ó, as empresas param. Imagina, por causa de um esporte, né? Parar um país, parar um planeta inteiro, né? Isso por conta da magia do número 22, né? E quando você faz um voo mais longo, pega um avião para ir para outro continente, outro país, eu fui piloto, né? Antes de eu ser engenheiro agrônomo, o piloto ele regula a temperatura interna da cabine do avião em 22 graus Celsius. E é que é a temperatura também dos berçários, as crianças que acabaram de nascer, tá? E é uma temperatura, 22 graus, em que se não houver corrente de ar, a pessoa não sente nem frio nem calor. Então, essa história do número 22 foi me chamando muita atenção, né? E o símbolo Honsha Shonen, que dos 4 símbolos, Shokurei, Seireki, Honsha Shonen e Daikomyo, é o que mais me chama atenção, que permite que você mande reiki para o passado, reiki para o futuro, reiki à distância. O traçado original que eu trouxe do Japão, ele tem exatamente 22 traços, né? Deixa eu só me localizar novamente. Só um minutinho, pessoal. Rita colocou aqui a citação de Albert Einstein, tá? Andréia Barbalho também, muito grato. Então, deixa eu colocar para vocês aqui só um minutinho, tá? Vou colocar as imagens que eu estou falando delas aqui. E vou colocar essas informações todas que eu coloquei para vocês aqui. Isso tudo está no livro, tá? Acabei de colocar todas essas informações do número 22 e coloquei o símbolo que eu trouxe do Japão, do sensei Fuminori Aoki, sensei Noriko Ogawa, sensei Doi Hiroshi, são japoneses que vivem lá, porque cada um desenhava esse símbolo de uma maneira diferente. E eu falei, mas como é que é? Ele falou, olha, Mikao Sui desenhava dessa forma, 22 traços. E aí eu fiquei, nossa, 22 traços e esses 22 todos, entendeu? Até, pessoal, que apareceu. Deixa eu me localizar aqui novamente. Aparece um novo professor japonês. Ele é professor de inglês. Ele é nascido e criado em Kyoto, onde o reiki foi descoberto. O nome dele é Inamoto Yakuten. Vou colocar para vocês aí. Está aí a fotografia dele, esse senhorzinho aí. Ele pega e dá um curso
foi dar um curso em Madrid, onde eu estou na Espanha, só que eu não estou na capital agora. E eu trabalhava na capital. E eu me matriculei como aluno de nível 1, aí fiz o 2, fiz amizade com ele, passei quase 10 dias com esse senhorzinho, tá? Que é o Sensei Inamoto. E eu era vice-presidente de uma ONG de Reiki chamada Fundação Salsa. E eu era também presidente honorário da Federação Espanhola de Reiki, por isso que eu não saía da Espanha. E era um final de semana e o presidente estava viajando, eu era presidente honorário, eu era vice-presidente da ONG, e eu que tive que fazer as honras da casa com esse senhor, sair para jantar com ele, dar atenção. E era um prédio de 2 andares em Madrid, e eu fui mostrar as dependências. E eram 2 salas, uma sala grande, onde ele estava dando aula e eu estava como aluno, e uma sala pequena, onde Rita estava dando aula de tarô. E aí eu fui mostrar a sala, ele falou, não, mas eles estão em aula. Eu falei, não, mas é minha esposa que está aí. Só para você conhecer a minha esposa, conhecer a sala. Aí chegamos, Rita estava dando aula. Quando nós chegamos, Rita tem o hábito de projetar com data show na parede imagens. E nós entramos, a Rita estava falando sobre o arcano 4 do tarô, ela estava dando aula de tarô convencional. E a imagem que estava na parede era do Imperador Meiji, uma pintura que eu mandei fazer, que está no Instituto, na sede do Instituto. Muita gente conhece. Quando ele entrou, ele conheceu a minha esposa, os alunos, cumprimentou, ele olhou a parede, estava o Imperador. Falou, esse é o Imperador japonês, Meiji. Eu falei, sim. E por que ela está falando dele? Eu falei, ela está dando aula de tarô. Aí ele falou, o tarô? O tarô é o seguinte, Sensei Inamoto, hein? Monge budista, nascido e criado em Kyoto. Cada um dos arcanos está ligado a um dos traços do Hon Shazé Shonen. Quem me falou foi um monge. Naquele momento, acendeu dentro de mim um livro. Falei, eu vou escrever um livro sobre isso. Só que veio mediunicamente. Falei, o caminho veio por aí. Entendeu? Foi uma sincronicidade, né? De Carl Gustav Jung. Bom, aí eu separei umas fotografias para vocês. Desse senhorzinho, vou botar no grupo, tá? Acabei de colocar, do momento. Aqui eu estou como aluno, só que aí eu mostrava os livros para ele na hora do intervalo. Ele fala inglês, né? E ele me iniciou, né? Me iniciou em todos. Tem uma fotografia que Rita bateu que eu estou sendo iniciado por ele, numa versão chamada Komyo, de Dai Komyo Reiki, o Reiki da luz, né? Eu coloquei no grupo errado. É que eu já estou com sono. Coloquei no grupo errado. Rita colocou no grupo certo, ela corrigiu aqui para mim. Vou pedir para ela colocar as outras também, tá? É que as 2 imagenzinhas são verdes. Aqui já são quase 1 hora da madrugada, hein, pessoal? Bom, você colocou lá as 4 fotos? Colocou, né? Aí vocês vão ver e esse senhor que chegou para mim e falou, quando ele viu a fotografia do Imperador Meiji japonês, que ele conhece, é mestre de Reiki, estava dando aula de Reiki. E ele falou, e Rita estava dando aula de tarô, ele que falou para mim que cada um dos traços tinha uma associação. Só que nós não tivemos tempo assim para a gente se aprofundar muito nesse assunto, né? Bom, vou colocar para vocês uma outra informação aqui agora. Durante a minha estada no Caminho de Santiago, eu acabei criando a figura de 4 arcanos maiores do tarô do Reiki.
e eu associei cada um dos arcanos maiores aos 4 mestres, os 4 primeiros professores. Então, isso aqui é o Imperador Meiji, né, o arcano de número 1, Mikao Sui, o arcano de número 2, o arcano de número 3 e o arcano de número 4. Eu coloquei para vocês, tá? Que o Imperador Meiji, está aqui ele, que ele está associado ao naipe de paus e ao elemento fogo da natureza, que expressam energias de trabalho, material e de dinheiro. Que eu acho que a pergunta da Cristina Luz é sobre esse assunto. Então, nós vamos usar esse arcano aqui, Cristina. Depois você só me confirma, tá? A Mikao Sui, que desenvolveu uma técnica que fortalece o corpo, a saúde e o espírito, né? Então, do pó viestes ao pó retornarás, elemento terra, o naipe de ouros, né? Então, é um arcano que rege toda a parte da saúde física e espiritual. O Dr. Hayashi, que era um médico, né, muito mental, militar, almirante, ficou associado ao naipe de espadas, aqui o naipe de espadas, aqui embaixo, e o elemento ar. Está aqui Mikao Sui, ó, ouros, ouros. Então tá aí. E Takata, que era toda emotiva, né? Toda sentimental, copas, que é o elemento água, que pega toda a parte de relacionamento, a parte emocional. Então eu peguei os primeiros mestres, o imperador, Mikao Sui, Hayashi e Takata, associei aos 4 elementos da natureza, tá bom? E aos 4 naipes dos arcanos menores do tarô convencional. Para que o tarô funcionasse com pessoas não iniciadas, a gente usou uma técnica da radiestesia, que é uma estrela, né? Criamos, e usei o Daikomyo, que eu chamei de arcano universal, que funciona como se fosse uma antena recebendo a energia do universo. Então, uma pessoa não iniciada no reiki, ela pode jogar o tarô do reiki. E aí peguei os 22 traços do Hon Shazé Shanen, conectei com o Daikomyo ali para que funcionasse com pessoas que não fossem reikianas, e cada um dos traçozinhos, dos 22 traços, eu associei a uma das 22 letras hebraicas, um dos 22 caminhos da Kabbalah judaica e um dos 22 arcanos maiores do tarô. Então, foi dessa forma que foi desenvolvido o tarô do Reiki, tá, pessoal? Bom, vamos voltar. Só um minutinho, deixa eu me localizar novamente. Passei para vocês as fotografias, passei para vocês a. Antes da gente avançar, eu vou passar para vocês, tá? Caso alguém tenha interesse, não precisa ser iniciado para você jogar. Você compra o livro e você já tem condições de jogar o tarô do Reiki. Você aprende como aula, é igual aprender florais de bar, você não precisa receber iniciação. Compra o livro. Então ninguém precisa fazer o curso, tá, pessoal? Mas caso alguém tenha interesse de fazer o curso, ele é o nosso curso mais barato oferecido pelo Instituto. Nosso nível 1 de Reiki é um curso que custa R$ 790. O tarô do Reiki, como o baralho, com o livro, está R$ 690, parcelado em 12 parcelas de R$ 57,50, tá bom? E a vantagem de você fazer o curso é que você recebe um certificado, que você fez o curso, e que te permite entrar num outro tutorial, que é de professores de tarô, onde a gente treina a pessoa para dar aula de tarô do Reiki. Então, não deixa de ser uma profissão, uma atividade a mais para quem se propõe a dar aula de Reiki, né? Eu me recordo que algumas vezes, como terapeuta, que eu ia atender pessoas com Reiki, no final eu jogava o tarô. Sobrava 10 minutos, quer jogar um tarô do Reiki?
E algumas vezes aconteceu de clientes marcarem um horário comigo. Falei, está com alguma dor, algum problema? Não, na verdade, eu vim jogar o tarô, aí eu aproveito para receber um reiki. As pessoas se interessavam tanto por esse oráculo que elas vinham para jogar tarô e aproveitavam para receber um reiki. E eu era terapeuta, né? Então, nos meus atendimentos, sempre no finalzinho eu jogava um tarô do reiki. Então, eu postei para vocês. Quem tiver interesse, o curso está gravado. Não precisa fazer o curso, tá? Vocês, tendo o livro, vocês aprendem, fiquem totalmente à vontade, mas permite que você entre no grupo de professores, tá bom? Vamos lá. Deixa eu me localizar novamente. Bom, aí temos uma quinta pergunta, que é da Rúbia Celeste. A Rúbia, se eu não me engano, eu já dei boa noite para ela, ela está me ouvindo, né? Rúbia está por aí, Rúbia? Não sei se a Rúbia está me ouvindo. Ela pergunta o seguinte, tá? É a pergunta de número 5. Boa noite a todos, professor. Eu posso fazer perguntas direcionadas? Olha o que ela perguntou. A primeira vez que alguém me pergunta isso. Para a resposta sim ou não ao tarô, tá? É sim ou não. Não tem, vou pensar, é mais ou menos, ou é uma coisa ou é outra, tá? Quando você trabalha com radiestesia, com pêndulo, você programa o pêndulo assim. O sim é para um lado e o não é para o outro lado, tá? Então você faz a pergunta, girou para cá, sim, girou para cá, não. Então nós sabemos que, deixa eu achar duas cartas aqui. O arcano 18, que é a lua, e o arcano 19. No Daikomiô tem a realidade trina, os primeiros três traços, que é o Dai, que é a fonte. Tem aquele diagrama central, que é o Hikari, quer dizer luz, né? O homem de braços abertos. Depois tem dois ideogramas embaixo, do Daikomiô, o Sol e a Lua. Nós sabemos que o Sol, ele é a fonte da energia masculina positiva, ativa, que os chineses chamam de Yang. E a Lua é a fonte da energia negativa, que não é negativa, é a passiva, a tranquilizadora feminina, que os chineses chamam de Yin. E é fundamental que haja uma polaridade. Se você pegar uma pilha, serrar no meio, positivo para cá e o negativo para cá, não vai funcionar a tua lanterna. Então, tem dois traços, que é o traço 18 e o 19, que estão ligados, tá, a letras hebraicas, o Sol, a Kuf, e a Lua, a Zad, que são os arcanos do Sol e da Lua. Então, vamos supor que o Sol ele tem luz própria, ele é o positivo, o Yang, seria o Sim. E a Lua seria a energia feminina, passiva, a negativa, que seria o Yin. Você pode embaralhar isso aqui, fazer a pergunta, com a mão vai tirar uma carta, se der o Sol, o Yang, o Sim, positivo é sim. Se der a Lua, é não. Seria um jogo muito simples. Você pode estabelecer dessa forma. Aí eu vou colocar para vocês, para evitarem que vocês tenham que abrir o PDF agora, coloquei para vocês aí as duas páginas do livro, onde eu falo sobre o arcano 18, que é a Lua, e o arcano 19, que é o Sol. Então você pode estabelecer o Yang e o Yin, o positivo e o negativo. E postei aí para vocês. Então, essa é a pergunta de número 6, que foi formulada pela Rúbia. Voltando.
Só um minutinho, pessoal. Não, é a pergunta de número 5 que a Rúbia formulou. Aí a pergunta de número 6 foi a Rúbia que fez também. Eu não sei se ela respondeu. Ela respondeu, Altaída? A Rúbia? Eu dei boa noite para ela. Estamos com 35 pessoas. Tá aí, né? Então é para você, Rúbia. Ela pergunta assim, ó, pergunta 6. Professor Johnny, é lícito fazer qualquer pergunta ao tarô? Eu ainda conversei com Rita, né, que ela é professora, eu falei, a Rúbia está perguntando. Ela falou, mas tem que ver se o tarô é uma coisa de luz, né? Se o tarô vai responder, que às vezes o tarô se fecha e não responde, né? Na minha concepção, é uma citação minha, eu vou colocar para vocês aqui, ó. Uma imagem que está no site dos pensadores. As escolhas que fazemos são da nossa responsabilidade, não é do tarô. Então você faz uma escolha. Entrar numa atividade ilícita, numa relação ilícita, entendeu? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então a responsabilidade não vai ser do tarô. Você pergunta, o tarô vai te mostrar as possibilidades. Aí se você fizer uma coisa ilícita, aí a responsabilidade é sua. Isso é uma das coisas que eu escrevi, tá? As escolhas que fazemos são da nossa responsabilidade. Então, isso respondendo à pergunta da Rúbia, tá bom, pessoal? Acho que é a pergunta de número 6 ou 7. Estou voltando lá para me localizar. Estou me organizando aqui. Está aqui, pergunta de número 6. Professor, é lícito fazer? Você pode perguntar. É uma coisa errada. Desde que você não faça, você pode perguntar. É errado. Você fez, a responsabilidade é sua, não vai ser do tarô. E aí temos uma terceira pergunta da Rúbia, que é a pergunta de número 7. Boa tarde, Sensei Johnny. A resposta em um jogo de tarô é influenciada pela emoção do terapeuta? Se eu estiver emocionalmente envolvida com uma situação e perguntar sobre ela, eu influencio na resposta? Eu acho que eu sabia a resposta, mas eu consultei Rita também. Então, você vai atender alguém, Rúbia, tá? Quem vai embaralhar, quem vai cortar, você pode até embaralhar, mas quem vai cortar o tarô e retirar as cartas é o consulente. Então, se o tarólogo ele está abalado emocionalmente, não é ele que vai influenciar com as emoções. Quem vai lembra do Einstein, que a energia vai para onde está a atenção, intenção, emoções, né? Mas o consulente é que retira. Quando a gente faz, eu não sei se a Gisela vai estar me escutando aí agora, eu dei boa noite para ela. A Gisela, quando retira as cartas do tarô, ela faz autoaplicação antes, ela procura ficar totalmente isenta, entendeu? Ela escaneia com as mãos, ela procura ter uma isenção, porque é ela que retira as cartas no grupo de quarta-feira, né? Em geral, às vezes Rita. Então, claro, há influência, mas quem que corta o baralho, quem que retira as cartas? É o consulente. E lógico que vai ter influência. Einstein falou isso, tá bom? A pergunta de número 8, deixa eu marcar ela.
Ela foi feita pela Tânia Cristina Gonçalves Rui. Então, a Tânia, estou com saudade dela, é de São Paulo, acho que é de Embu, Guaçu, Embu das Artes. Faz tempo que eu não a vejo. Muito querida ela. Boa tarde, mestre Johnny, mestre Rita e amigos reikianos. Hoje eu e a Rúbia, ela é do interior de São Paulo e a Rúbia é do Amapá, né, de Macapá, mas são amigas, né? Tivemos, isso vem da pandemia, que a gente ficou aqueles anos ali, 2, 3 anos nos cursos online, né? E elas fizeram amizade. Hoje eu e a Rúbia tivemos uma experiência maravilhosa com o tarô do Reiki. Respondeu nossas perguntas e foi muito bom. Uma dúvida. Quando fazemos a leitura da carta, o lado negativo é igual uma pilha, tem o lado positivo e o negativo, um ímã, né? A carta sempre vai ter o lado positivo e o lado negativo. Aí ela pergunta assim: quando fazemos a leitura da carta, o lado negativo, eu não consegui entender muito bem. Por exemplo, quando cai no presente ou no futuro, é um alerta do que possa ocorrer? Na verdade, o tarô ele te mostra possibilidades, né? Ele vai buscar lá no futuro, porque na quarta dimensão, presente e futuro é uma coisa só. O passado, nem Deus pode mudar o passado. E ainda não compreendi muito bem, não sei se consegui me expressar corretamente. Eu fui consultar, eu estou na Espanha, né? Acabei que eu peguei a imagem em espanhol, tá? Do Einstein aqui. Depois eu peço para alguém pegar a mesma citação e botar em português lá no grupo, tirando a. Está em espanhol. La única cosa realmente valiosa es la intuição. O Einstein falava muito da intuição, pessoal. Ele falava assim: duas coisas que ele falou da intuição. Não existem dois caminhos lógicos para desvendar as leis do universo. A energia do reiki vem do universo. O único é a intuição. Quem falou isso foi Albert Einstein, morreu em 1955, um físico alemão, né? Morreu nos Estados Unidos, e foi considerado por duas das maiores revistas científicas internacionais como a personalidade do século passado, uma pessoa que mais contribuiu positivamente para a humanidade. Outra que ele falou da intuição, que a única coisa realmente valiosa é a intuição. Aí vocês vão me perguntar, mas que história é essa de intuição? Quando você faz uma oração não tem nada a ver com religião, pessoal. O Dr. Masaru Emoto ele conseguiu provar, através de cristais formados em água cristalizada, em gelo, né? O poder, e 70% do nosso corpo é água. Então, a influência positiva da oração na nossa saúde. Então, você, quando faz uma oração, você fala com Deus, com o Criador, com a fonte. E Deus fala conosco. Como? Por intuição. Orar é falar com Deus. Intuir é escutar Deus. Deus fala conosco através da intuição. Então, quando você for jogar tarô, não é só tarô, não. Luiz Paulo, não sei se continua me ouvindo, ele conhece outros oráculos. Vou até lá para conhecer. Ele joga búzios. Qualquer oráculo. Metade é técnica e metade é Deus falando contigo. Você tem que usar a intuição. Você tem que trabalhar intuitivamente. Então, quando vem o lado negativo de uma carta, naquele momento você tem que procurar entender intuitivamente onde é que aquele lado negativo se encaixa. E às vezes aquela questão não é nem contigo, é alguém da sua família, ou você está atraindo alguma pessoa naquelas condições. Aí você tem que usar a intuição, tá bom? Então, Einstein falou: a única coisa realmente valiosa é a intuição. Coloquei para vocês aqui em espanhol, todo mundo entendeu, né? Um idioma simples para a gente. Eu acho que eu dei boa noite para ela também, a Fernanda Lemos. Acho que a Fernanda Lemos foi uma das primeiras a entrar. Ela está aí no grupo ainda? Fernanda Lemos? Fernanda Lemos, volta e meia ela vem às aulas presenciais em São Paulo. É mestre de reiki também. E ela pergunta alguma coisa sobre a camiseta preta, né?
E se tem problema ficar de camiseta preta, né? E aí eu tirei um trechozinho de um dos livros e vou botar para vocês aí no grupo, tá? O trecho, que é o que está escrito aí. Essa senhora está em outro livro, que é o livro Reiki, Amor, Saúde e Transformação, que foi prefaciado por 7 médicos, professores de Reiki, inclusive essa senhora é médica e dá aula de Reiki. Ela foi minha professora lá na Índia, a Chandra. E o pós-fácil era feito por um médico, 2 médicos, um oftalmologista, um outro cardiologista e um padre, que é o padre Alfredo. O médico, um era kardecista, o outro era diretor do Conselho Nacional de Pastores Evangélicos, religiões totalmente diferentes, e o outro era um padre, com 3 doutorados, muito culto, inclusive participou do nosso centenário, do nosso congresso, né? E essa médica, Rita e eu estudamos na comunidade, fomos 3 vezes em Pune, na Índia, né? E eu coloquei assim, o que está embaixo da fotografia. Na Osho Community International, onde a gente aprendeu a versão do Osho, Neo, quer dizer, novo Reiki, Osho Neo Reiki, em Pune, na Índia. Os reikianos usam hobbies, tá? Tipo um roupão, de cor preta, para gerar proteção energética aos chakras do terapeuta. Ele vai dar aula ou vai atender e bota a roupa preta, para não entrar nenhuma negatividade nos chakras. Fotografia acima. A cor preta também é muito utilizada pela maçonaria. Nós temos aí Luiz Paulo, que é um grande maçom, né? Pelos padres católicos, os padres também se protegem com preto, os cardeais, né? Os maestros de música, né? Pessoas enlutadas, a pessoa perdeu uma pessoa muito querida. Eu lembro que o Chico Xavier, a gente chegou a fazer um trabalho com ele, Rita e eu, na verdade era uma instituição ligada a ele, em Ituiutaba. E o Chico, né, tinha escrito mais de 400 livros psicografados, e o Chico falava assim: com tudo que eu aprendi com o mentor, que era o Emmanuel, né, mais de 400 livros, eu ainda não me sinto preparado para a dor de perder um filho. O Chico Xavier falou isso. Então, às vezes, a pessoa perde uma pessoa muito próxima, muito querida, ela está tão triste que ela pode se contaminar, porque semelhante atrai semelhante, negativo atrai. E ela pode contaminar as pessoas. Então, na Igreja Católica, a pessoa usa uma roupa preta para se selar. Juízes, quando eles dão uma sentença, um desembargador, um juiz, aquela sentença favorece um, prejudica o outro. Então, ele usa aquelas capas pretas, roupa preta, para proteção dos chakras, né? Promotores, desembargadores. Então, isso é uma coisa muito comum. E na Índia, nosso país, o Brasil, tem 500 anos de história. A Índia tem 4.000 anos de história. Eles têm uma sabedoria que nós não temos, né? Milenar. E os terapeutas lá vão atender, eles usam preto. Então, se você se propõe a atender com o tarô, você pode atender. Eu introduzi o tarô do Reiki na época que eu era terapeuta, nos meus atendimentos. Nada impede que você use preto. Eu tenho uma filha, eu tenho 3 filhos, né? A minha filha do meio, a Diana, ela é médica, otorrino. Ela fez uma residência médica, mas antes dela fazer a residência em otorrino, ela era clínica geral, atendia pelo SUS. E ela morou comigo e com Rita 3 anos em São Paulo, quando ela foi fazer a residência. E ela trabalhava como médica, né? E ela chegava muito esgotada, e ela reclamava. Ela chegava daqueles hospitais, atendia 50 pessoas por dia. Ela dizia que parecia que tinha passado um trator em cima dela. Aí eu fui numa loja ali na Avenida Paulista, uma loja da Hering, e comprei 3 camisetas Hering. E recentemente eu comprei para mim também, pretas. E levei para ela. Ela falou: pai, eu não posso, eu tenho que usar roupa branca. Eu falei: não, você vai botar a camiseta preta por debaixo, e aí você bota o jaleco branco por cima. No dia seguinte, ela chegou sorrindo, falou: pai, eu tô ótima, entendeu? Não me cansei, tô me sentindo super bem.
pelo simples fato dela ter colocado por baixo do jaleco de médica, que é branco, uma camiseta preta. Os maçons usam preto. Então, se você se propõe a atender com reiki, ou com búzios, ou com tarô, ou com acupuntura, ou com massoterapia, você não precisa chegar de preto. Você bota a camiseta e bota um jaleco por cima que você vai estar protegido, tá? Então, essa pergunta foi a pergunta da Fernanda Lemos. Aí temos uma pergunta de número 10, que diz o seguinte: o oráculo do rei, que foi a Priscila Aparecida Mascarenhas Silva. Deixe-me ver se eu... Só um minutinho, pessoal. Tá aqui, eu vou marcar para vocês, tá? No grupo, vou botar um dedinho. Acabei de marcar para vocês aí a pergunta de número 10. O oráculo do rei que pode ser usado para checar quais chakras estão bloqueados? Se sim, como podemos fazer as perguntas? Novamente, eu já falei sobre isso. É você pegar, tá, a maneira que você pode usar, que é o arcano 18 e o 19. Tá aí, ó. O Sol é o positivo, o Yang, a Lua é o Yin, o negativo. Você pergunta, o chakra do coração está bloqueado? Tira uma carta. Ou sim ou não. Então, a resposta seria essa, tá? Essa é a pergunta feita pela Priscila. Aí temos a pergunta de número 11. Formulada por Ângela Catarina Ferreira Leal. Tudo isso chegou hoje para mim. Podemos utilizar o tarot do Reiki para obter orientação? Lógico. Qualquer oráculo, o objetivo de qualquer oráculo é você... O oráculo é como se fosse um farol que vai te iluminar o seu caminho, vai te dar as possibilidades, ele vai te orientar. Ele é um oráculo, mas qualquer oráculo, o objetivo do oráculo é te dar orientação. Eu me lembro de ter dado boa noite para ele, o Felipe Dias. Ele está aí, Dani? O Felipe? Tá, né? Então, Felipe não fez o curso, é aluno antigo lá de São Paulo, faz tempo que eu não o vejo. Pode trabalhar com as cartas do tarô magicamente, utilizando elas em rituais? É possível trabalhar arquetipicamente com cartas do tarô? Foi o Felipe que fez essa pergunta. Eu vou botar duas imagens no grupo que vai corroborar, que vai responder a essa pergunta. Um é uma citação do Einstein, tá? Que foi o grande cientista que falava de Deus, né? Einstein falou o seguinte: tudo é energia, não há nada que não seja energia. Isso é tudo que há, não há nada, tudo é energia, inclusive tarô, os arquétipos, tudo. Sintonize como se fosse um aparelho de televisão ou de rádio. A caixa de som está lá, os botões, você sintoniza, não gostei dessa música, sintoniza com outra, não gostei, sim, gostei. No mesmo rádio, na mesma televisão, vem tudo uma questão de sintonizar. Então ele fala, sintonize a frequência que deseja. E, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física, é ciência. Quem falou isso foi Albert Einstein. E vimos, tá, que o patriarca do judaísmo, Abrão, ele criou aquelas 22 letras hebraicas, que ele percebeu que são 22 possibilidades.
e que cada letra hebraica daquela está ligada a um arcano do tarô e a um tipo de energia. E aí eu coloquei para vocês aqui, eu peguei na Wikipedia, esse foi um dos maiores ocultistas da história da humanidade, ele morreu há 100 e poucos anos atrás, que é Aleister Crowley, tem o tarô de Crowley, né? Que ele chegava a botar uma carta de tarô no peito dele, no timo, e ia sair correndo para criar uma magia. Ele usava a carta para sintonizar com a energia que ele queria. E a corrida que ele dava num parque era para gerar energia cinética de movimento. Isso não só é verdade que Rita ela é mariana, né? Devota de Nossa Senhora. Então nós temos altar de Nossa Senhora. Quem conhece o Rio de Janeiro e São Paulo, o Instituto, a nossa casa. A Gisela, não sei se está me ouvindo ainda. A Gisela ainda está aí. Gisela conhece, porque ela vem para a reunião, né? Ela vê os altares de Nossa Senhora. Rita sempre coloca a carta de número 17, que é a estrela, que é a energia que ela gosta de 1 mais 7 dá 8, que é o Daikomiô. Tá? O Daikomiô tem 17 traços. A estrela tem 17, é o arcano 17. Daikomiô te liga a Deus. Então, Rita tem nos altares sempre a carta de número 17. Então, a resposta é positivo. E esse Crowley, ele tem livros, viu, Felipe? Você pode ler. Ele fala, ele era ocultista, ele era um mago, né? E ele usava o tarô para magia, tá bom? Deixe-me ver aqui, eu acho que eu terminei as perguntas. Deixa eu ver se postaram mais alguma coisa. Eu creio que não temos mais perguntas no grupo. Agora temos a Cris, tá? Eu vou pedir para Rita. Cristina Luz está por aí ainda? Para ela entrar com áudio e com vídeo. Eu tenho que achar agora a pergunta dela. Ah, está aqui ela. A pergunta que ela me fez, tá? Então vamos lá. Tem que dar acesso para ela. Cris, acho que você que tem que entrar. Entrou, olha a lindeza, saudade de você. Cris, acho que você está sem som, Cris. Você tem que clicar no botão do Eu abri som. agora. Ah, tá. Deixa eu aumentar o Boa meu som. noite. Que bom ver vocês nesse ambiente espanhol, cheio de pedras. Pois é, nós alugamos essa casa aqui mobiliada. Aham, Na quarta-feira passada, a gente emitiu o Gemo daqui, né? Dessa salinha aqui. sim, E a gente está feliz aqui. Um lugar legal. tranquilo, né? A gente está fazendo traduções. Estou trabalhando com 2 espanholas. Que bom. E já está quase, daqui a pouco a gente está voltando, tá? Rita Aproveitem bem. aproveita, Rita aproveita para fazer as caminhadas dela aqui por perto, né? E eu tenho trabalhado bastante. Muito bom. Bom, a Cris, ela pergunta aqui, ó, nós vamos agora para a segunda parte, são 20 horas e 13 minutos, tá? Ela pergunta assim: quero, por gentileza, saber, através do tarô, se ainda produzirei o que imagino. Então, pelo que eu estou vendo aqui, é alguma coisa ligada à matéria, dinheiro, a trabalho, não é isso? Você não precisa dar detalhes. Ou se, por hora para frente, o crescimento será principalmente de natureza interior, espiritual, que você vem tendo desde que eu te conheço, mais de 25 anos, que eu vejo você já no caminho espiritual, já te conheci no caminho espiritual, e noto assim você evoluindo rapidamente. E você vai virar uma mestre ascensionada, viu, Cris? Desse jeito. Mas sem dinheiro a gente não vive, Cris. Tá? Eu sei que você quis ter vindo para o nosso congresso em Portugal. Foi lindo
Não sei se o Odemiro está me ouvindo, o Odemiro Capeleiro, a Sandra, né, estiveram no Congresso. O Congresso foi tão bonito, tão bacana, tão harmonioso, sabe? As palestras, as pessoas estavam felizes. E eu sei que você é professora universitária, né, muito qualificada, mas a gente sabe que os salários estão bem defasados, né, Cris? Os professores, eu tenho muitos amigos professores que não recebem aumento há não sei quanto tempo, e é tudo muito bonito, caminho espiritual, mas se você não tiver dinheiro para você comprar arroz e feijão, você morre por inanição. Então, a gente, para pagar a conta de luz, para você tomar banho quente, carregar teu celular, entendeu? A internet, tudo custa, né? E tudo aumenta e o salário não aumenta. Então, pelo que eu vi aí, você tem um projeto, não é isso? Ok, então vamos lá. Nós vamos jogar, tá? Vamos jogar para você. Então, Cris, eu vou pegar essa carta, que é o Arcano Universal, tá? O Daikomion nos liga a Deus, nos liga a fonte. Quando a gente faz o nível 3A, a gente aprende a utilização dele. Vou colocar aqui como se fosse. Não adianta você ter um aparelho, um belo aparelho de televisão, uma emissora mandando um sinal maravilhoso e você não tem antena para captar aquele sinal. Então, o Daikomion ele faz a antena. E aí você teria quatro possibilidades, tá? De dúvidas, de perguntas. No seu caso, é uma pergunta que se refere a trabalho. Quem modernizou o Japão, a primeira locomotiva, ferrovia, a primeira escola pública, primeiro título de terra foi o Imperador Meiji. Ele se dedicou muito ao trabalho, ele é puro trabalho, né? Então, o elemento dele é fogo, né? Que é o arcano que é Paus, elemento fogo, né? Aquela pessoa muito dinâmica. E ele que rege toda a parte de trabalho, a parte material, a parte financeira. Então, eu vou colocar. Você consegue ver, Cris, a carta, né? Aí, Cris, eu vou desenhar um Roncha Zechonen, tá? Para me conectar a você. Você pode até desenhar também, você é mestre de Reiki, né? Mas o consulente nem precisaria ser reikiano. Eu vou me conectar a você, porque na verdade você que tinha que tirar a carta. Roncha Zechonen, Roncha Zechonen, Roncha Zechonen. Aí, Cris, aqui eu tenho os 22 traços do Roncha Zechonen. Quem teria que embaralhar seria você, mas a gente está de forma remota, então eu estou embaralhando por você. Eu me conectei contigo através do símbolo. E agora, eu não sei, eu sei que é uma questão de trabalho. Você não precisa me contar os detalhes, tá? Eu vou pedir para você para se conectar. Nós estamos conectados para você pensar 3 vezes na sua pergunta, nessa dúvida que você tem. Ok, Cris. Eu vou cortar em 3 vezes, em 3 montinhos. Aquela técnica Biozen, que é um escaneamento, eu vou escanear. Albert Einstein, ele dizia assim: Deus não joga dados com o universo. Então, nada acontece por acaso. Eu vou tirar a carta que eu tiver que tirar, tá? Eu vou tirar uma que vai ser o passado. O que te motivou a chegar nessa situação?
Deus não joga dados com o universo, Albert Einstein, vai sair a carta que tem que sair. O presente. Como está a situação energética desse caso? E o futuro são as possibilidades. Quando eu senti uma sensação, a gente aprende isso no mestrado, Cris. Você Sim, foi da primeira turma, que é o Ribic, lembra? O Biozen Reikanro. O sim, Ribic é a sensação, o futuro. Vamos lá. O passado, tá? O que foi que te motivou a ter esse projeto? O Arcano 12, tá? Vamos lá. Estou no livro, estou na página 119. Por que que você está com essa ideia, Cris? No seu passado, o que te trouxe para isso? No nível de trabalho, sugere estagnação. Uma situação estagnada, você precisa trabalhar. Um momento de completa inércia. Eu estou falando do passado, tá, Cris? sim, Em que nada se realiza. Falta de progressos, obstáculos, as dificuldades são muito aparentes, promoções ficam inertes e projetos paralisados. Essa é uma carta de sacrifício, resignação e renúncia dos sonhos, valores e objetivos. Diante desta situação de paralisação, o ideal é aceitar, dar uma pausa, buscar compreensão, reflexão e meditação. É preciso uma reavaliação para enxergar onde se errou e ver além das aparências, ou seja, a essência. Buscar mudar as atitudes para que se comece a trilhar um novo caminho. Pode indicar também submissão ao dever, mudança de vida, atividades em processo de amadurecimento. Olha só, um processo de amadurecimento. Abandono de algumas coisas, projetos abortados, planos ocultos, um projeto bem concebido que não sai do papel e projetos duvidosos. Do ponto de vista material e financeiro, sugere que haja perdas e renúncias. Mas isso foi o passado, que fez com que você reagisse. uhum, Agora, vamos ver a situação hoje, tá? Hoje, dia 11 de junho. Também a coisa não está muito clara ainda não, tá? Mas melhorou, mas não está clara. Essa carta de número 18 é a Lua, né? Então vamos lá. Qual é a situação atual, hoje? Página 135. No nível de trabalho, essa carta não traz boas perspectivas, pois os assuntos não se posicionarão de forma muito clara. As coisas estão meio esquisitas, sabe, Cris? Não está sim, claro. Situações duvidosas, é como se você tivesse muita dúvida. Eu posso depois te passar um floral para te ajudar. E sim, conflituosas estarão em evidência. No enfoque negativo, pode sugerir um escândalo, tá? Difamação, uma denúncia, um segredo revelado publicamente, alguma coisa que venha à tona, não obrigatoriamente de você, alguém do seu ciclo social. Do hum, ponto de vista material e financeiro, recomenda-se bastante cautela, uhum, tá? Não é um momento de você tomar a decisão hoje, tá? Hoje. sim, Trata-se de um momento que exige uma observação, interiorização e a necessidade de reavaliar a direção, tá? Não é momento de você decidir hoje. Vamos ver o teu futuro. Outra carta que também não é positiva, viu, Cris? hum,
Mas melhorou também. Mas você está indo mais para o caminho espiritual, viu? É, né? É, página 112, que é o Eremita, que é a carta de Rita, é a capa do livro dela, né? É, O nível de trabalho pode indicar uma fase de reclusão e introspecção, onde se reflete e se avalia a forma clara e com muita prudência. Quer dizer, no futuro próximo, você vai continuar reclusa e prudente. sim, Desta reflexão e clareza de ideias, pode-se chegar a novos conceitos para a transformação dos nossos objetivos. Tudo transcorrerá de forma lenta. Vai haver um movimento, um progresso, mas muito lento. O eremita é aquele que se esconde, fica recluso, né? É um sim, momento de estudos profundos, olha só. Você faz parte do grupo de estudos, né? sim, Você está muito envolvida, né, com os teus estudos. É um momento de estudos profundos e de realizações em longo prazo. Quer dizer, não é uma coisa que vai ser a curto prazo, não, Cris. Mas tem tá, chance da coisa ir para frente. sim, Mas é longo entendi. prazo. É uma carta de tempo. É demorado. Ah, vai ser a semana que vem. Não vai ser, tá? Pois Uhum, nos conduz a uma reflexão antes de tomarmos uma decisão. É como se você, a curto prazo, ainda vai continuar na dúvida, pensando que luz refletir-se-á sobre projetos até agora ocultos. Pode significar também um momento de afastamento de atividades e aposentadoria. sim. Essa carta ela é uma carta de aposentadoria. Interessante. Foi muito coerente, tanto a do passado quanto a do presente. A do futuro eu compreendo, mas isso não significa que seja uma coisa de vida toda, né? Não, não. Vai andar, só que mais lento. Sim, Do ponto de vista material e financeiro, pode assinalar austeridade, avareza e pobreza, que o eremita ele fica recluso, né? sim. Estudando. Então é isso, Cris. Eu vou para o Rio, Cris. Esse ano vou bastante ao Rio, né? A gente pode conversar depois pessoalmente. Vai lá bater um papo, tomar um chá, tomar um café. Tá Sabe que a ótimo, gente quer muito muito bem a grata. você, tá? Tá bom. E aí a gente pode jogar um tarô, que tem vários tipos de jogos, tem jogos mais complexos. A gente pode jogar lá no instituto para você, tá Tá bom? bom. Muito grata. Super valeu. Ok, um beijo. Beijo. Deixa eu ver aqui, a Ângela Catarina Ferreira Leal. Mestre Johnny, será que posso ver uma questão sobre o meu caminho espiritual? Tenho vivo momentos de angústias e dúvidas se estarei no caminho certo. Tem acontecido coisas que me levam a parar e fico meia sem saber o que fazer. Então, Ângela, a gente tem o hábito sempre de jogar para uma pessoa só, porque você vê, a gente está com 35 pessoas no grupo, né? E aqui nesse exato momento já vai dar 2 horas da manhã. Amanhã eu tenho reunião cedo, mas eu continuo. Depois eu posso fazer um jogo para você em privado. Você pode fazer para você sim, Ângela. Você pode jogar. Eu jogo o tarô para mim. Outra coisa que eu queria o curso, né? A gente acaba dividindo as pessoas em grupos, um joga para o outro. Eu convido vocês a fazerem o curso, porque o próximo tutorial vai ser para os professores de tarô do Reiki, mas aí tem que ter o curso. Então, eu coloquei para vocês o link, caso alguém tenha interesse de fazer o curso. Aí recebe o livro, né? Recebe o livro que permite que você jogue para você mesmo. A gente sempre. A Cris sabia disso, que a Cris é aluna antiga, então ela se antecipou e pediu para mim jogar para ela. Só para vocês saberem que a gente pode jogar de forma remota. Até atender de forma remota, cobrar, entendeu? O atendimento terapêutico. Mas eu falo depois contigo em privado.
tá, Ângela? Eu não vou te abandonar, não, tá bom, Ângela? A gente vai continuar conversando. Então, são 20 horas e 29 minutos. Eu tirei todas as dúvidas que foram formuladas. Fizemos uma pequena prática. E quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Estamos finalizando a nossa reunião com 35 colegas. E que Deus abençoe. Um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser, tá? Vou descansar. Fiquem com Deus. Um abraço aí, Leandro.